Eles disseram que era aqui, que a verdade estava estampada em cada tijolo, em cada bloco de pedra talhado sob o sol inclemente do deserto. Eles nos mostraram imagens, centenas delas, em filmes, livros e até mesmo em documentários, de milhares de escravos, suados e exaustos, arrastando pedras colossais sob a ameaça constante do chicote. Uma multidão de desgraçados, acorrentados ao seu destino, construindo monumentos para faraós que mal conheciam. Essa é a imagem que Hollywood esculpiu em nossa mente. Uma narrativa que se tornou tão onipresente que poucos ousam questioná-la. Mas e se eu disser que essa imagem, essa verdade tão amplamente aceita, é na verdade uma mentira? Uma invenção que floresceu milênios depois dos fatos, deturpando a história e obscurecendo uma realidade muito mais complexa e fascinante? Prepare-se para desenterrar um segredo oculto, uma revelação que mudará para sempre a sua percepção sobre uma das maiores maravilhas da antiguidade. Se você é um daqueles que busca a verdade por trás das narrativas oficiais, que questiona e investiga, então este é o seu lugar. Aperte o cinto, porque a verdade sobre as pirâmides está prestes a ser revelada. A história que nos contaram sobre a construção das pirâmides, essa saga de sofrimento e servidão, tem suas raízes em um relato singular, forjado não por testemunhas oculares, mas por um historiador grego chamado Heródoto, que viveu cerca de 2000 anos depois que as pirâmides de Gizé foram erguidas. Ele visitou o Egito por volta do século V a.C., muito depois da era dos grandes construtores, e registrou o que ouviu de seus guias e informantes locais. Em sua obra Histórias, ele descreveu um cenário de trabalho forçado e opressão, onde milhares de escravos eram chicoteados para mover as pedras massivas. A narrativa de Heródoto, apesar de sua distância temporal dos eventos, foi tão poderosa e convincente que se infiltrou na consciência coletiva, tornando-se a base para quase todas as representações modernas da construção das pirâmides. Filmes épicos, livros didáticos e até mesmo a cultura pop internalizaram essa imagem, perpetuando o mito de que as pirâmides foram erguidas sobre os ombros de escravos. Mas, como todo bom mistério, a verdade raramente é tão simples quanto parece à primeira vista. A arqueologia, essa incansável detetive do passado, nos oferece uma lente mais clara para ver o que realmente aconteceu, revelando pistas que desafiam diretamente a narrativa de Heródoto e, por extensão, a de Hollywood. Imagine por um instante que você é um arqueólogo no deserto egípcio, sob o sol escaldante, escavando camadas de areia e história. Em meados da década de 1980, o Dr. Mark Lehner, um egiptólogo americano renomado por seu trabalho em Gizé, liderava uma equipe que estava prestes a fazer uma descoberta que viraria a mesa sobre a história das pirâmides. Não muito longe das majestosas pirâmides de Quéops, Khefren e Mycerinos, a equipe de Lehner encontrou algo que ninguém esperava: uma vasta área que eles batizaram de Vila dos Construtores. Não eram meros acampamentos temporários, mas uma cidade planejada, com ruas, casas, padarias, açougues e até mesmo um hospital rudimentar. Esta vila não era um local de punição ou cativeiro, mas um complexo habitacional e industrial, projetado para abrigar e sustentar uma força de trabalho massiva e organizada. A descoberta da Vila dos Construtores foi um divisor de águas. Ela não apenas forneceu evidências físicas da existência de uma comunidade dedicada à construção das pirâmides, mas também começou a desmantelar a ideia de escravidão em massa. O que essa vila revelou sobre seus habitantes? As pistas eram abundantes e, para surpresa de muitos, chocantes.
Dentro da Vila dos Construtores, as escavações revelaram uma riqueza de detalhes sobre a vida diária desses trabalhadores. E o que eles comiam? Isso, meus amigos, é uma das revelações mais surpreendentes. A dieta dos construtores das pirâmides era digna de um rei. Milhares de ossos de animais foram encontrados, predominantemente de gado bovino, ovelhas e cabras, além de uma quantidade significativa de peixes de água doce e salgada. Análises arqueológicas detalhadas mostraram que esses trabalhadores tinham acesso regular a carne de boi de alta qualidade, uma iguaria que, na época, era restrita à elite egípcia. Estamos falando de um consumo diário de carne, algo impensável para escravos, que tipicamente sobreviviam com uma dieta de pão e água, ou o mínimo necessário para mantê-los vivos e trabalhando. A quantidade de proteína e nutrição que esses trabalhadores recebiam era superior à da média da população egípcia da época. Essa descoberta desmente categoricamente a imagem do escravo faminto e maltratado. Quem, afinal, forneceria tanta comida de qualidade a uma força de trabalho cativa e desvalorizada? A resposta é clara: ninguém. Essa era a dieta de trabalhadores valorizados, essenciais para um projeto de importância nacional, sustentados por um sistema logístico complexo e eficiente. Mas as evidências não pararam por aí. Os esqueletos encontrados na Vila dos Construtores contavam uma história ainda mais profunda e comovente. Muitos desses restos mortais apresentavam fraturas ósseas, algumas delas bastante severas, que haviam sido tratadas e calcificadas. Estamos falando de ossos quebrados que foram imobilizados, permitindo que se curassem. Isso indica a presença de um sistema de assistência médica rudimentar, mas eficaz. Médicos ou curandeiros estavam disponíveis para cuidar dos feridos, um privilégio que jamais seria concedido a escravos, cujo valor era medido apenas por sua capacidade de trabalho. Um escravo ferido, incapaz de trabalhar, seria descartado ou deixado à própria sorte. No Egito Antigo, a medicina já era bastante avançada para a época, e a presença de tratamento médico para esses trabalhadores sublinha a importância que lhes era atribuída. E então, chegamos à peça final do quebra-cabeça, a prova mais contundente de que esses homens não eram escravos: seus túmulos. Os trabalhadores da Vila dos Construtores foram enterrados em cemitérios organizados, situados ao lado das pirâmides que ajudaram a construir. Não em valas comuns, não em covas anônimas, mas em túmulos que, embora não fossem luxuosos como os dos faraós, demonstravam respeito e honra. Alguns desses túmulos continham pequenos objetos funerários, indicando uma crença na vida após a morte e a intenção de proporcionar uma passagem digna para o além. Enterrar-se ao lado de um faraó, mesmo que em um status inferior, era uma honra imensa no Egito Antigo, um privilégio reservado àqueles que tinham um papel significativo na sociedade e na vida do soberano. Nenhum escravo, absolutamente nenhum, teria a honra de ser enterrado tão perto do faraó, cujo corpo seria preparado para a eternidade dentro da própria pirâmide. Essa proximidade geográfica e simbólica é a prova definitiva de que esses homens eram trabalhadores livres, cidadãos egípcios que dedicavam suas vidas a um projeto que consideravam sagrado e de suma importância. Mas, então, de onde veio a persistente ideia de que escravos hebreus construíram as pirâmides? Essa é a conexão bíblica, que muitas vezes é mal interpretada e, em alguns casos, até mesmo utilizada para justificar a narrativa dos escravos. É aqui que o pulo do gato da nossa investigação acontece.
uma distinção crucial que liberta tanto a história quanto a própria Bíblia de acusações falsas. A Bíblia, em seu texto original, nunca afirma que os hebreus construíram as pirâmides. Essa é uma atribuição que foi feita muito tempo depois, misturando narrativas e preenchendo lacunas com suposições. O livro de Êxodo, que narra a escravidão dos hebreus no Egito, é explícito sobre o que eles construíram. Êxodo 1:11 nos diz: "E puseram sobre eles feitores para os afligir com suas cargas, e edificaram para Faraó cidades, celeiro, Pitom e Ramessés." Vamos analisar isso com cuidado. Cidades, celeiro. O que são cidades celeiro? São centros de armazenamento de grãos, com armazéns e depósitos, e provavelmente fortificações para protegê-los. A Bíblia não fala de monumentos funerários colossais, mas de estruturas funcionais e econômicas. E mais, o texto bíblico detalha a forma como esses trabalhos eram realizados. Os hebreus faziam tijolos de barro. Lembre-se, tijolos de barro. As pirâmides de Gizé, as grandes pirâmides que todos conhecemos, são construídas predominantemente com blocos de calcário maciço, extraídos de pedreiras e transportados. A técnica, os materiais e o propósito das construções descritas na Bíblia são fundamentalmente diferentes das pirâmides. Misturar a construção das pirâmides com a escravidão dos hebreus é um erro nosso, uma confusão que se enraizou em nossa cultura, mas que não encontra respaldo nem na arqueologia, nem no próprio texto bíblico. A verdade é que os hebreus foram escravizados, sim, mas para propósitos muito específicos, e não para a construção das pirâmides que hoje admiramos. A arqueologia e a geografia bíblica, quando abordadas com rigor e sem preconceitos, têm o poder de iluminar e clarificar passagens que, por vezes, são distorcidas pela tradição ou pela falta de informação. A narrativa de Hollywood, embora visualmente impactante, é uma simplificação excessiva, uma ficção que obscurece a complexidade e a engenhosidade da civilização egípcia. As pirâmides não foram construídas por uma massa anônima de escravos oprimidos. Elas foram edificadas por equipes de trabalhadores egípcios, organizados, alimentados e cuidados, que se orgulhavam de seu ofício. Sabemos, por exemplo, que muitas dessas equipes tinham nomes. Uma delas, famosa por inscrições descobertas, era a Gangue dos Amigos de Quéops. Imagine o senso de pertencimento, a camaradagem, o orgulho de fazer parte de um projeto tão grandioso, de deixar sua marca em algo que duraria milênios. Eles não eram escravos, mas construtores, arquitetos, engenheiros, artesãos, cada um contribuindo com sua habilidade para um objetivo comum. Eles eram parte de uma força de trabalho altamente especializada, remunerada e respeitada, que dedicava sua vida a honrar seus faraós e assegurar a prosperidade de sua nação. A verdade, meus amigos, é mais fascinante do que a ficção. A descoberta da Vila dos Construtores, a análise da dieta, a evidência de cuidados médicos e, crucialmente, a honra de serem enterrados perto das pirâmides. Tudo isso reescreve a história de uma maneira que Heródoto jamais poderia ter imaginado. E, ao mesmo tempo, essa verdade histórica liberta a Bíblia de acusações falsas. Não precisamos forçar a narrativa bíblica a se encaixar em uma história de pirâmides e escravos, quando o próprio texto nos oferece um cenário diferente e igualmente verídico sobre a escravidão e o trabalho forçado em outras construções. A união da arqueologia com uma leitura cuidadosa dos textos antigos nos permite desvendar os mistérios do passado, separando o mito da realidade, a ficção dos fatos. É um caminho de descoberta que nos permite ver a história com olhos novos,
compreendendo que a verdade muitas vezes está escondida nas entrelinhas, esperando ser revelada por aqueles que ousam questionar. Se você valoriza a busca pela verdade e as evidências que conectam a fé à ciência, não se esqueça de se inscrever no canal Monte que Fala. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações e compartilhe este vídeo com quem também busca desvendar os segredos ocultos da história. Sua jornada rumo ao conhecimento apenas começou. Apresentador VO. A história, como um rio caudaloso, segue seu curso, mas nem sempre sua superfície revela as profundezas de suas águas. O que acabamos de desvendar sobre as pirâmides é apenas a ponta do iceberg de um Egito antigo muito mais complexo e surpreendente do que imaginamos. A figura do escravo, acorrentado e chicoteado, trabalhando sob o sol inclemente para construir monumentos faraônicos, é uma imagem tão arraigada em nosso imaginário que desafiar essa percepção parece, à primeira vista, uma heresia. Mas é exatamente isso que a arqueologia moderna nos convida a fazer: questionar e reavaliar. Apresentador VO. Vamos expandir nossa lente. Se as pirâmides não foram construídas por escravos, quem então realizou o trabalho pesado em outras grandes obras egípcias? E o que a Bíblia realmente nos diz sobre a escravidão no Egito? A chave para desvendar essas questões reside na compreensão das diferentes formas de trabalho e servidão que existiam na sociedade egípcia antiga. Um sistema muito mais matizado do que a dicotomia simples de livre ou escravo que muitas vezes aplicamos. Apresentador. A escravidão, como a conhecemos hoje, a posse de um ser humano como propriedade, sem direitos, transmitido por herança e sujeito à venda, de fato existiu no Egito Antigo, mas em uma escala e natureza muito diferentes daquela que costumamos associar às grandes construções. Em geral, os escravos no Egito eram prisioneiros de guerra, capturados em campanhas militares, ou indivíduos endividados que se vendiam ou eram vendidos para quitar suas dívidas. Havia também uma pequena parcela de pessoas que nasciam escravas, mas essa não era a norma. Apresentador VO. Esses escravos geralmente trabalhavam em residências particulares, como serviçais domésticos ou em oficinas artesanais, em tarefas que exigiam habilidades específicas. Eles podiam ter bens, casar-se com pessoas livres e até mesmo comprar sua liberdade. Sua condição, embora sem dúvida restritiva, não se assemelhava em nada à escravidão brutal e massiva que alguns imaginam como a força motriz das pirâmides. A ideia de que milhares de escravos foram usados para a construção das pirâmides é uma romantização ou demonização que não encontra respaldo nas evidências. Apresentador. Mas então, o que a Bíblia nos diz sobre os israelitas no Egito? O livro de Êxodo é explícito ao descrever a escravidão dos hebreus, mas é crucial notar que ele não menciona a construção das pirâmides. Em vez disso, o texto fala sobre a construção de cidades-armazéns, como Pitom e Ramessés. Apresentador VNOM. Aqui, a arqueologia e o texto bíblico começam a dialogar de forma mais harmoniosa. Escavações em locais como Tel el-Daba, identificada por muitos como a antiga Avaris, e possivelmente Pitom ou Ramessés, revelaram evidências de assentamentos de trabalhadores semitas, com moradias simples e a presença de tijolos de barro, com e sem palha. Uma clara alusão à narrativa de Êxodo, onde Faraó ordena que os israelitas fizessem tijolos sem receber palha. Apresentador
Essa não era a mesma mão de obra especializada e bem tratada que construiu as pirâmides. Era trabalho forçado, sim, mas em um contexto diferente, em uma época posterior ao auge da construção das pirâmides. A arqueologia sugere que a escravidão israelita pode ter ocorrido durante o Novo Reino, particularmente na 10ª dinastia, sob faraós como Seti I e Ramsés II, que foram grandes construtores de cidades e templos, e não de pirâmides. As pirâmides de Gizé, por exemplo, foram construídas durante o Antigo Reino, muitos séculos antes. Apresentador, Veuzuom. A linha do tempo é crucial. O Antigo Reino, período das Grandes Pirâmides, data de aproximadamente 2186 a 2181 a.C. O Novo Reino, período em que os estudiosos situam o Êxodo, vai de 1550 a 1070 a.C. Há um hiato de mais de 1000 anos entre esses eventos. Ignorar essa cronologia é como misturar a construção do Coliseu Romano com a construção da Torre Eiffel, atribuindo os mesmos trabalhadores a ambos. Apresentador. O que isso nos diz? Isso nos diz que a Bíblia não está errada sobre a escravidão dos israelitas no Egito. Pelo contrário, ela nos oferece um relato que, quando contextualizado arqueologicamente, se mostra plausível em relação a um tipo de trabalho forçado. A diferença é que esse trabalho forçado estava ligado a projetos de construção de cidades e não de pirâmides. A narrativa bíblica não precisa ser forçada a se encaixar em um mito popular sobre as pirâmides. Ela tem sua própria verdade, sua própria história, que é reforçada por descobertas arqueológicas. Apresentador, Veo. É importante também distinguir entre diferentes tipos de trabalho compulsório no Egito. Além da escravidão de prisioneiros de guerra, existia o sistema de corveia, ou corvé, que era uma forma de imposto em trabalho. Cidadãos egípcios, geralmente camponeses, eram convocados para trabalhar em projetos estatais por um período limitado, especialmente durante a estação das cheias do Nilo, quando a agricultura era inviável. Recebiam alimentação, alojamento e, em alguns casos, até mesmo um pequeno salário. Essa mão de obra era organizada, supervisionada por escribas e capatazes, e era vista como um dever cívico para com o faraó e o Estado. Apresentador, a Gangue dos Amigos de Quéops e outras equipes de construtores de pirâmides provavelmente eram compostas por uma mistura de trabalhadores permanentes, altamente qualificados, e trabalhadores de corveia, que contribuíam com a força bruta para o transporte de blocos e outras tarefas menos especializadas. Todos, no entanto, eram egípcios, trabalhando para o seu próprio país, para o seu faraó e para a sua religião. Apresentador, visto a descoberta da Vila dos Construtores em Gizé, como mencionamos, é um testemunho irrefutável dessa realidade. A riqueza da dieta, a qualidade dos cuidados médicos, a estrutura social organizada, tudo aponta para uma força de trabalho valorizada e bem cuidada. Não há indícios de punições brutais ou de mortes em massa causadas por exaustão, como seria de se esperar se fossem escravos. Pelo contrário, a evidência é de uma comunidade próspera, dedicada a uma causa grandiosa. Apresentador. Ao desvendar essas camadas de história, percebemos que a verdade não diminui a grandiosidade dos feitos egípcios, nem a seriedade do sofrimento dos israelitas no Egito. Pelo contrário, ela nos permite apreciar a complexidade e a diversidade da sociedade egípcia e a precisão do relato bíblico quando lido com atenção e contextualizado. Não há necessidade de criar conflitos onde não existem.
A arqueologia e a teologia, quando abordadas com mente aberta e rigor científico, podem, na verdade, se complementar, enriquecendo nossa compreensão do passado. A busca pela verdade, seja ela histórica, científica ou espiritual, é uma jornada contínua. Ela exige que questionemos narrativas estabelecidas, que examinemos as evidências com cuidado e que estejamos dispostos a rever nossas próprias crenças. A história das pirâmides e dos construtores é um exemplo poderoso de como o mito pode obscurecer a verdade por séculos e como a persistência da pesquisa pode, finalmente, trazer à luz. É uma história de libertação. Libertação da verdade do cativeiro da ficção.